É muito grave o que Alexandre de Moraes, ministro do STF, vem fazendo. Então, são vários parlamentares, senadores e deputados federais, deputados estaduais, muitos políticos em todo o Brasil estão denunciando os crimes que Alexandre de Moraes vem cometendo, né? E até mesmo a Folha de São Paulo, a Rede Globo, todos, até os esquerdistas, vêm notificando, mostrando para a sociedade brasileira essas transgressões da Constituição Federal. E até mesmo aquele antigo jornalista da Globo, Alexandre Garcia, que eu já vou mostrar aqui no vídeo, ele falando que é preciso tomar uma medida mais drástica, mais firme em relação a esses abusos cometidos. E aquele que tem poder para fazer isso é o Senado Federal, os 81 senadores da República. Vamos assistir esse vídeo aqui do deputado federal do Rio Grande do Sul, Marcelo Van Hatten. Ele está dizendo coisas gravíssimas. Olha só. Mais um abusador de autoridade da Polícia Federal, esse aqui, Fábio Álvarez Shor, que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins. E agora, mais abuso de autoridade, indo atrás de uma adolescente de 16 anos e pedindo, e Moraes aceitando, que é pior, a prisão da sua mãe, caso ela use redes sociais, e acusando todos esses que hoje estão perseguidos de corrupção de menores. Senhor presidente, onde vamos chegar? A situação em que nós nos encontramos no Brasil, em que diz respeito ao Estado de Direito, é crítica. Não à toa, ontem vieram a público todas as matérias de Glenn Greenwald mostrando como juízes auxiliares são capangas de Alexandre de Moraes e fazem aquilo que ele pede, inclusive confecção de laudos. Mas não é só no seu gabinete que há problemas, não! Na Polícia Federal também, e já chego lá. Hoje houve mandados de prisão para Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Ed Raposo também teve mandados de busca e apreensão. E Marcos Duval, senador da República. Mariana Eustáquio, filho de Oswaldo Eustáquio, tem 16 anos de idade, deputado Ottoni. E teve a casa invadida pela Polícia Federal, como, aliás, o líder da oposição, Jordi, contou que sua casa foi invadida por abuso de autoridade da polícia, que não muito bateu abuso. a porta, mas pulou a porta e pulou a janela e bateu na porta do seu quarto. Líder da oposição na Câmara. Sabe o que todos esses têm em comum? Todos esses que estão perseguidos hoje pela Polícia Federal, todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Álvarez Shor. Falei dele já ontem, 2 vezes. Falei hoje, mais uma, na Comissão de Relações Exteriores. E fala aqui na tribuna mostrando a foto. E se ele não for covarde, ele que veio também atrás de mim. Eles todos divulgaram, Mariana, inclusive, disse no seu post dos absurdos que ele fez contra seu pai. E aqui não entra preferência e gosto. Então, o que ele está dizendo, o deputado federal Marcelo, é que os abusos de Alexandre de Moraes, ou seja, da nossa justiça brasileira, do STF, dos ministros, dos 11, não somente de Alexandre de Moraes, mas ele é o cabeça, né? É de que eles estão perseguindo uma menina de 16 anos, filha do Oswaldo Eustáquio, que está exilado, acho que na Espanha, se eu não me engano, até o momento. E eles estão dizendo, se ela não parar de falar nas redes sociais, né, eles vão prender a sua mãe. É isso que esse deputado acabou de dizer. Então isso é gravíssimo. Entendeu? Ela só tem apenas 16 anos e ela é protegida pela lei. E não tem nada a ver. Um de menor não pode ser preso, né, por nada nesse Brasil. E a gente vê os bandidos sendo presos, roubando celular, nas ruas aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades, e não pega nada. Daqui a meia hora eles estão soltos, porque não tem como ficar preso, que é menor idade. Mas eles estão ameaçando essa jovem, que ela não cometeu crime nenhum, ela só vem falando as coisas como seu pai falava, que é um jornalista que está foragido. Mas eles estão ameaçando com uma coisa que não existe na Constituição, na lei. Se ela não parar de falar nas redes sociais, né, eles vão prender a sua mãe. Então isso é uma coisa que viola a lei, viola a Constituição. Então como é que o Alexandre de Moraes diz que está cumprindo a lei? Entendeu? Isso é perseguição. Isso acontece, tem uma semelhança, uma igualdade muito clara com o que está acontecendo na Venezuela, com Maduro, aquele desgraçado, aquele ditador maluco, que já deveria estar preso, porque ele perdeu as eleições com 80% dos votos.
apurados para Edmundo Gonzalez e ele ficou com 20%, mesmo assim foi roubado. Ele continuou no poder dizendo que o outro não ganhou, foi tudo fraude, que são fascistas, né? E manda o STF lá da Venezuela perseguir os cidadãos patriotas que vivem na democracia. É isso. E está acontecendo do mesmo modo aqui no Brasil com Alexandre de Moraes. E parece que Alexandre de Moraes e Maduro é a mesma coisa. Eu só mudo o endereço. Então eles estão querendo prender a mãe dessa filha do Oswaldo Eustáquio. Eles colocaram esse delegado da Polícia Federal aí, que não é delegado, parece que é um cara, um pau mandado, e que vem fazendo esse tipo de absurdos. Eles mandaram a Polícia Federal no Ed Raposo, um canal que tem aqui no YouTube, que ele fala modestamente, ele não fala nem palavrão, né? Se a pessoa quiser falar palavrão nos vídeos, é problema dela. Mas ele, eu já assisti alguns vídeos dele, ele não fala palavrão, ele não incita o ódio, ele não fala nada de agressivo, nada disso, você vê o vídeo dele. Mas como ele tem falado e mexido na ferida dos podres desse atual desgoverno, que a gente sabe que é de corrupção, eles mandaram a Polícia Federal e ainda retiraram o canal dele do ar, desmonetizaram. Então isso é o que o Maduro faz. Então quando eu comparo o Alexandre de Moraes com o Maduro, eu não estou fazendo nada de errado. É a pura verdade. Ou Xi Jinping na China, ou até mesmo o presidente de Cuba, são as mesmas porcarias, entendeu? Então a gente viu aqui esse deputado falando uma série de abusos que o Alexandre de Moraes vem cometendo e que o Twitter colocou isso no ventilador nesses últimos dias, esses escândalos. E aqui, passando para uma nova notícia, esse prefeito de São Paulo, Nunes, que o Bolsonaro está apoiando, ele enalteceu essa pré-candidata Peppa, a Joyce, aquela traidora da direita, né? Então, quer dizer, quando ele fez isso, ele enterrou sua candidatura, na minha opinião. É de propósito, né? Acho que ele não quer ganhar voto. Ele foi falar bem, fazer a propaganda partidária da pré-candidata Joyce, essa lourinha que você está vendo aí. Ela odeia o Bolsonaro, ela só fala besteira. Vamos colocar aqui um pouquinho desse vídeo dessa Peppa, que ela foi apelidada pela direita como Peppa, porque ela estava meio gordinha, agora ela até emagreceu um pouquinho. Mas vamos ver aqui. Gente, a Polícia Federal começou o dia hoje arrasando. Foi toque, toque, toque. Ela tá aí só para fazer... Gente. Toda essa Olha, gente com uma coisinha em comum, todas ligadas ao Bolsonaro. É, minha gente. Polícia Federal cedinho já mandou em cana ex-assessor de Bolsonaro, já mandou em cana o Valdemar da Costa Neto, também outros militares, fez busca e apreensão em um monte de lugares, como no apartamento do general Heleno. Mas isso você já sabe, o noticiário falou disso o dia todo. O que eu quero que você entenda agora? Que com o conjunto de provas que já foi apresentado pela Polícia Federal, com o que a polícia já tem nas mãos, já há elementos mais do que suficiente para pedir a prisão de Jair Bolsonaro por conta da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por conta de haver uma arquitetura para um golpe no Brasil, justamente porque ele não aceitava o resultado das eleições. E muita gente participou disso. E cada partícipe desse processo também resultado das eleições para a cadeia validada. Resultado fraudulento, Bolsonaro né? está proibido de deixar o Brasil, vai ter que entregar o passaporte dele. É bom mesmo, viu? Porque o Fujão pensa nisso e há muito tempo. As viúvas da internet, as bolsonaristas da internet, vão ficar tudo doida comigo. Mas não tem o que fazer mais, gente. O próximo a ouvir toque, toque, toque é a Polícia Federal, vai ser o próprio Jair Messias Bolsonaro. Então você vê que o Nunes apoiando uma mulher dessa, chamada de Peppa, né? Que ela até ficou mais magra agora, mas ela estava gordinha. E chamaram ela, apelidaram ela de Peppa. Mas o que o Nunes fez foi dar um tiro no pé e acabar com essa candidatura. E o Pablo Marçal, que eu não confio no Pablo Marçal, as pessoas estão caindo no Pablo Marçal. Eu respeito a opinião da direita que estão apoiando o Pablo Marçal, mas eu não confio nele. E o tempo vai mostrar quem é Pablo Marçal. É mais um Dória sofisticado do centro, né? Que não existe centro, ou é esquerda ou é direita. Então eles arrumaram um Marçal para abafarem o Jair Messias Bolsonaro e botaram o Nunes para apoiar essa Peppa aí, para poder queimar a indicação do Bolsonaro e Pablo Marçal vencer as eleições. É isso, a jogada toda essa. Se você não entendeu, vai entender mais para frente. Então essa é a vergonha do pré-candidato Nunes, né? E aqui Jair Messias Bolsonaro colocou
né? Isso vem sendo um escândalo nesses últimos dias, 72 horas, vamos dizer. Moraes escolhia alvos. Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, disse auxiliar do ministro. Mensagens obtidas pela Folha de São Paulo, que é um jornal com viés esquerda, tá? Isso aí você precisa saber. A UOL, a Folha de São Paulo, a Band, o SBT, a Rede Globo, eles possuem viés da esquerda, a CNN, toda a imprensa brasileira que recebe do governo, eles têm o viés da esquerda, como os artistas, né? Gilberto Gil, os artistas da Globo que estão até hoje, né? Com exceção de alguns que jogaram a toalha. Mas eles estão denunciando Alexandre de Moraes com as coisas que o Twitter, né, de Elon Musk vem trazendo à tona, essas sujeiras todas e essas ilegalidades. Porque se você estudou um pouquinho do direito brasileiro, você vai ver que ele está cometendo ilegalidade. Tudo que eles estão falando aí são ilegalidades. Não adianta passar pano quente. Entendeu? A Folha de São Paulo mostrou que o ministro mandou investigar o deputado federal e indicou o que fazer. Arruma um jeitinho aí. Arruma um jeitinho. Ah, não tem nada contra ele. Ah, mas dá um jeito. Inventa alguma coisa. É mais ou menos isso que eu escutei e que estão nesses áudios, que eu não vou colocar aqui, mas já viralizou em todo o território nacional, até no mundo. E hoje, pela manhã, a ministra Carmen Lúcia, a chefe, presidente do TSE, vem discursando em defesa do seu amiguinho, companheiro, Alexandre de Moraes. Então vamos escutar um pouquinho da sua fala, que ela quer endossar as ilegalidades de Alexandre de Moraes. Vamos ver aqui. É, um grande, de tamanho. Conhecimento do direito, ele não é grande, ele é pequeno. E apenas fazer algumas observações. Em primeiro lugar, notícias que têm sido veiculadas sobre a acumulação de cargos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, lembrar a todos que esta é uma escolha constitucional que o Constituinte vem fazendo desde a década de 30 do século passado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, como os ministros do Superior Tribunal de Justiça, compõem esta casa, honram a história desta casa por determinação constitucional. Então, ela vem falando uma porção de baboseiras aqui e querendo passar pano na cabeça de Alexandre de Moraes, que já está com a cabeça queimada, né? Ele cumpriu, ela disse, um enorme papel nas eleições de 2022. Cumpriu sim, censurando os outros, perseguindo, dizendo que o Lula não tem relação com o Maduro, que isso é tudo uma mentira, fake news. Se você fala isso nas redes sociais, você tinha a conta derrubada. E era perseguido e a Polícia Federal ia na sua casa. Não podia falar do resultado das eleições. Então houve uma perseguição, uma censura descarada em cima dos brasileiros patriotas, né, nas eleições de 2022. E ela está dizendo que ele cumpriu um papel nas eleições. Cumpriu um papel furado, rasgado. Né, porque isso não é papel, ele fez um vexame, entendeu? Então ele vem cometendo ilegalidade já há muito tempo. E agora ela veio para proteger o amiguinho, né? Tem que proteger o órgão, a STF, que o povo brasileiro está se levantando e vai para as ruas pacificamente para a derrubada de Alexandre de Moraes. Acho que dessa vez ele vai sofrer o impeachment mesmo. Entendeu? Aqui temos outra fala do deputado federal Marcelo Van Hatten do Novo. Mais um episódio de Alexandre de Moraes. Vamos assistir aqui. O caso Felipe Martins é um escândalo em todos os níveis. Ele foi preso, determinação de Alexandre de Moraes, baseado num relatório Felipe Martins, capanga do juiz, ministro, ditador Alexandre de Moraes. Fábio Alvarez Chor, capanga, cachorrinho de Alexandre de Moraes. O Brasil estarrecido está, neste momento, com as notícias que saem na Folha de São Paulo, matéria de Glenn Greenwald, sobre Alexandre de Moraes, seus juízes auxiliares, que fraudaram. Viu? Essa é a palavra, fraudaram. Todo o devido processo. Está absolutamente claro. Inclusive, em uma das conversas, um dos seus juízes auxiliares diz ao colega que Alexandre de Moraes perguntou: quer que eu faça o laudo? Deputado Gilson, o ministro do Supremo perguntando ao seu subordinado se quer que ele faça o laudo, como uma forma de pressão para que produza provas. É um absurdo, é um absurdo. Eu quero, porém, senhor presidente, voltar um pouco nessa semana, não para o dia de hoje desta notícia, mas para o final da semana passada,
quando foi colocado em liberdade alguém que jamais poderia ter sido preso. Me refiro a Felipe Martins. Eu quero falar sobre esse caso porque esse caso é escabroso sob todos os pontos de vista. Pela sua prisão, pelo abuso de autoridade sofrido no momento da prisão, no momento em que esteve preso, durante 6 meses. O que ele está falando a gente já sabe, mas é bom lembrar que Felipe Martins foi preso sem motivo, sem nada, inocente, e ficou meio ano na cadeia sem motivo. Isso já é uma ilegalidade. Existem provas, né, cabais, concretas, do que ele nunca viajou para Orlando com Bolsonaro em dezembro de 2022. E eles estavam acusando disso. Mas existem provas lá nos relatórios do voo dos Estados Unidos. E todo mundo disse isso. Lá fora, as empresas, tudo se compartilhou dizendo que ele nunca tinha pisado lá. E ele estava em outro local. E mesmo assim, Alexandre de Moraes manteve ele preso até ontem. E continua preso, porque ele foi para a liberdade em casa, mas não pode usar as redes sociais, não pode ir na esquina, não pode sair, tem que ir toda semana comparecer, anotar lá na justiça, lá, deixar a assinatura, bater a ficha lá, o ponto. Toda segunda-feira, tornozeleira eletrônica, aquele iPad nas pernas, entendeu? Então, ele está preso em casa, entendeu? Censurado. Não pode falar com o Bolsonaro, não pode falar com muita gente aí que tem uma relação de nomes. Vários da direita, não pode falar com ninguém. Então ele está preso em casa, continua preso. Entendeu? Isso é ditadura, como eu disse. Ele é igualzinho a Maduro, Alexandre de Moraes. É sim, não tem como palavra outra, diferente. Ele é o Maduro aqui no Brasil, igual. Ele, Lula, esse pessoal todo é tudo igualzinho a Maduro. Eles são amiguinhos, né? Então estão fazendo o que acontece na Venezuela, estão fazendo aqui no Brasil. Então é um absurdo atrás de absurdos e essa prisão ficou ali ilegalmente. Não tem nada, não teve processo, não teve número, não teve acusação, não teve nada. E o Alexandre de Moraes mandou prender sem o Ministério Público ter feito o trabalho devido do processo legal e ele prendeu, acabou, porque ele achou que tinha que prender. É mais ou menos isso. Aqui também tem uma outra fala de Alexandre de Moraes, ele se excusando das arbitrariedades que ele vem cometendo. Vamos assistir aqui rapidamente. Nenhuma das matérias preocupa. Com uma maior cara de pau, está dizendo que não fez nada de errado. A lisura dos procedimentos. É mentiroso. O Maduro também fala isso. Os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes. Conversa fiada. Aqui, principalmente o inquérito 4781. Ele inventou da cabeça dele. Na mídia como inquérito das fake news. Na mídia. O inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de... Aqui ele vai ficar falando uma opção de baboseira e vai fugir. É igual o Maduro faz. Eu ganhei as eleições e o outro tem que ser preso, com aquela Maria Corina e o Edmundo Gonzalez que ganharam as eleições. Eles têm que ser presos, porque eles são fascistas, eles são terroristas, eles são, sei lá, chamou o Elon Musk de maluco, de ditador, forjou. E no caso, na verdade, ele que é um psicopata está lá como um ditador há mais de sei lá quantos anos. E quer ficar no poder e vendo, mostrando as eleições, que foi com voto auditável, voto impresso, mostrou que ele perdeu descaradamente, né? 80% acima do outro candidato, né? O Edmundo ganhou. E ele continua, não, eu sou presidente legítimo, tá? Os outros que são fascistas, é o que ele está fazendo agora, porque não adianta conversar com esse tipo de gente. Alexandre Garcia, um grande jornalista da Rede Globo, que é lixo, mas ele foi lá na época antiga, né? Com a vida toda, se aposentou lá, se eu não me engano. E vem falando aqui que a gente está vivendo um problema no Brasil. Olha aqui. De ouvir os senadores e dizer assim como um lead hoje. Gente, vai lá. Não procurem responsabilizar... É o Senado Federal que ele falou que é o culpado. Porque a origem disso tudo está na passividade do Senado, que é o único órgão capaz de corrigir esse desvio da Constituição.
e desvio da Constituição. É gravíssimo. É gravíssimo. É ditadura. É gravíssimo. Aprendi isso com meu avô É. quando era menino. Ele dá aula também de Gravíssimo. direito constitucional. Olha, eu fui lá na PUC, eu fui presidente do Centro Acadêmico. 1968, 69. Sabe o que eu andava, o que eu punha no bolso para me garantir? A Constituição de 67, e me garantia. Sempre me garantiu. Eu fiz o que devia fazer, fiz greve, e a Constituição me garantiu. Hoje, eu temo que a Constituição não me garanta. Mas Porque que você vai diabo? preso. O que Daqui é a pouco isso? ele vai preso também. E ele está dizendo a verdade. Ele já é de cabelo branco, ele tem mais idade que a gente. Ele é um jornalista competente, sério. Ele não é de inventar mentiras, de ficar falando coisas aí por aí sem saber. Ele conhece o direito, não é especialista, mas ele conhece. E ele está dizendo que nós estamos vivendo uma ditadura, nós estamos vivendo uma quebra dos princípios constitucionais pelo STF, na pessoa de Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes vem aqui no vídeo abaixo dizendo, não, tá tudo certinho, tá igual Maduro, falando que ganhou as eleições e não ganhou, pô. Quem ganhou foi o outro. E vai lá matando umas pessoas, prendendo a opção de gênero, mesma coisa que está acontecendo lá, que está acontecendo aqui. Aqui tem uma outra fala desse Marco Antônio, também ele fala umas coisas interessantes aqui. Vamos escutar. Agora, é muito fácil. Um pessoal que não faz absolutamente nada, zero, rosca, ficar numa posição muito confortável de falar, isso daí não adianta nada. O povo na rua já derrubou, literalmente, derruba todas as ditaduras. Não tem ditadura que cai por meio de um processo de autocomposição dos caras que lá estão. Não existe isso. Não existe. Ditadura só cai com o povo na rua. Então, se você acha que não tem uma ditadura no Brasil, o teu lugar não é na Paulista. Se você acha que não tem uma ditadura do Alexandre de Moraes do Judiciário, o teu lugar não é lá. Agora, se você entendeu que existe, então a gente precisa da ajuda de vocês para chamar as pessoas e encher aquele lugar. É isso. Posso continuar falando mais 10 anos pro deserto, ou eu sei que tem muita gente que escuta, que apoia e que tá junto e que comparece, que, enfim, acompanha meu trabalho, mas de coração, as pessoas que não fazem absolutamente nada, que vêm criticar isso daí, cara, boa sorte. Isso mesmo. No país que o Alexandre de Moraes escolheu para você. É isso aí. Obrigado pelo espaço, Guilherme. Agora, então, é isso que ele falou, esse jovem aqui, esse rapaz, Marco Antônio Costa, de que a gente precisa tomar uma decisão, né? De apoiar, né? Ir contra esses movimentos do STF já há muito tempo. E eles estão rasgando a Constituição todo dia dizendo que não estão. Como o Maduro faz. Eu ganhei as eleições. Você sabe que ele não ganhou. Ele perdeu de 80 a 20. E ele diz que ganhou e só vai tirar na bala. Então, ditador comunista sanguinário como Hitler só sai na bala. Só sai na briga. Entendeu? É isso que estamos vendo aqui no Brasil. Eles estão dizendo que não cometeram nada, mas cometeram, gente. Então tá todo mundo dizendo, e as pessoas estão se mobilizando para ir para as ruas na Avenida Paulista para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes, porque ele já passou de todos os limites, entendeu? Aqui repete novamente, Marcelo Van Hatten, aquela reportagem, que ele escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra os da direita. Aqui também tem outra notícia, ó, STF, PGR, PT e governo Lula se unem em apoio a Moraes após a revelação de mensagens horripilantes de Alexandre de Moraes e de sua quadrilha. Então aqui eles estão apoiando, claro. Lá na Venezuela, o Maduro tem o apoio da PGR, do STF, que é tudo já armado. Foi tudo aparelhado durante os governos Dilma e Lula, até do Fernando Henrique. Foi tudo aparelhado pela esquerda, para esses caras. E agora eles não querem sair do poder, como acontece lá na Venezuela. E quem não apoiar isso e se manifestar contra é uma pessoa que está precisando de ajuda médica e vai sofrer as consequências e já está sofrendo. Entendeu? São várias aqui. Aqui o senador Marco Antônio, não, o senador Girão, o Marco Antônio colocou, ele falando aqui, vamos escutar isso aqui. E fiz um pronunciamento oficial, após conversar com vários senadores, vários deputados federais. Nós vamos fazer uma grande campanha para o maior pedido de impeachment de ministro do Supremo. Acredito que da história. Da história. Um pedido de impeachment tem que impeachment. coletivo. Já faz mais de um ano que não se tem pedido de impeachment aqui. E a sociedade brasileira merece, diante de tantos abusos, cada vez mais assustadores, cada vez tá mandando prender mais, todo mundo. Surreais que a gente tem de violação de direitos humanos. Tudo. E nós vamos fazer amanhã uma coletiva às 16 horas. Vários senadores já
assinaram, deputados federais, mas nós só vamos entregar, protocolar na mesa do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, após o dia 7 de setembro. O limite para se coletar as assinaturas, vão poder ter adesão de mais senadores, de mais deputados, vai ser o dia 7 de setembro, que é um sábado. Quando for no dia 9, nós estaremos... Então, até dia 7 de setembro eles vão coletar, né, todas essas assinaturas e mostrar para o povo brasileiro as atrocidades que Alexandre de Moraes e a STF vem cometendo. Olha só. Entendeu? Então a gente está vendo que está fechando o cerco para Alexandre de Moraes, mas eles estão se esperneando e se equiparando, se unindo, PGR, Lula, todo mundo, aquela rapaziada toda, para poder manter ele no cargo e continuar essa ditadura seguindo, que está seguindo. Mas o povo brasileiro precisa reagir contra isso aí. Então manda prender a mãe de uma garota de 16 anos, se ela não sair das redes sociais. É Felipe Martins, vários outros presos políticos. Esse Ed Raposo tem conta aqui no Twitter, tem um canal no YouTube, ele cancelou o canal dele. O que esse Ed Raposo tem a ver com... Tá fazendo o que de errado? Ele roubou o Brasil, alguma coisa assim? Mas ele, a Polícia Federal foi na casa dele, deve ter levado o celular, o computador, deve ter levado tudo. E ele tá assustado, claro. A Polícia Federal bateu de madrugada lá na casa dele ontem. Ed Raposo, uma pessoa igual a mim, igual a você, que vai nas redes sociais. O que Ed Raposo falou? Xingou ele, tu cantar palavrão, não sei o quê. Mesmo assim, não tinha nada a ver. Mas mesmo ele não faz isso. E ele está sendo perseguido. Então eles perseguem todo mundo, rapaz. Isso vai chegar em você também, se você estiver aí não compactuando com essa roubalheira toda, você vai ser preso também. Esse é o nosso canal. Nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo, dê aquele like, né? E mostra isso pro mundo aí. Vamos fazer a nossa parte e irmos às manifestações pacíficas. Aí em São Paulo, quem mora aí, em outros locais. Porque é preciso retirar esse ditador do poder. Realmente é preciso. Chegou a hora. Grande abraço e até as próximas notícias.